Olá, gente, bem-vindos! Estamos aqui numa gravação do podcast Sesc Mais Saúde. Aqui é um espaço para a gente falar de saúde de forma leve, descontraída e para você entender sobre saúde. Então, o nosso linguajar aqui é para você mesmo que está ouvindo a gente. Hoje a gente está aqui com o meu querido, maravilhoso Dr. Google, Marcos Bezerra. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E dividindo mais uma vez comigo essa cadeira aqui, essa mesa maravilhosa, distribuindo sorrisos, distribuindo beijos, Rafa Medina. Obrigada, meu querido. Beijos e sorrisos. Mais tarde tem. E aqui com a gente nós temos hoje, vamos falar de doenças sistêmicas e saúde bucal. Um assunto muito, muito importante, um assunto que a gente precisa falar, um assunto que a gente precisa fazer com que vocês entendam a importância. E não tinha ninguém melhor para falar com a gente que a doutora Juliana Portes. Juliana é periodontista, doutora em periodontia, mestre em patologia humana e professora de odontologia. Muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Rafa. Um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês também. E aí, já falando, quando a gente fala em doença sistêmica, a pessoa pensa, gente, o que é isso? O que é doença sistêmica? E aí, o que é doença sistêmica, né? Depois a gente fala da relação dela com a saúde bucal. Mas o que é uma doença sistêmica? Bom, eu acho que de uma forma mais didática possível, se a gente for parar para pensar o que é doença sistêmica, a gente tem no nosso corpo, na verdade, diversos sistemas, né? Então, se a gente for pensar em cada compartimento que a gente tem, isso no todo cria um grande sistema. Então, quando a gente fala em doenças sistêmicas, normalmente a gente está falando de doenças que têm um impacto a nível de todos esses sistemas. De alguma forma, ela não está ali. Por exemplo, às vezes você tem uma doença, né, vamos falar mais a grosso modo do coração, alguma doença cardiovascular, mas não quer dizer que ela está localizada apenas no coração, né, naquele sistema ali, mas sim impactando em uma série de outros órgãos e não só a nível de vasos sanguíneos, né, em todo o corpo, mas também em outros órgãos que ela pode estar influenciando, e a boca está dentro desse sistema também. Então, quando a gente estiver falando de doença sistêmica, dê exemplos das doenças sistêmicas mais prevalentes hoje. Doenças sistêmicas mais prevalentes, vamos lá. O que mais surge no seu consultório, né? Muito. A gente pode pensar, né, no todo das doenças cardiovasculares, isso sem dúvida, e cada vez mais em pacientes mais jovens, né? Hipertensão, infarto agudo, histórico, né, de infarto agudo do miocárdio, pacientes com diabetes ou com uma condição de pré-diabetes. Pacientes com obesidade, então, ou com sobrepeso, na verdade, a gente está enfrentando aí uma epidemia muito grande, né, com relação ao estilo de vida. Que mais? Hipotiroidismo a gente vê bastante, né? Assim, quase não é falado muito sobre as doenças de tireoide, paratireoide, mas eu tenho visto muito pacientes jovens, pacientes mulheres, principalmente pós-menopausa, desenvolvendo hipotiroidismo. Eu acho que, assim, basicamente, vamos botar aí essas doenças como uma das maiores e mais prevalentes, né? Temos as doenças respiratórias também, se a gente puder mencionar, ainda mais pós-Covid, né? Então, a gente tem as doenças obstrutivas crônicas, né, pulmonares, a gente tem asma, a gente tem, enfim... Enfisema pulmonar, né? É muita coisa. Se a gente começar a vasculhar, a gente vai vendo que, na verdade, até recentemente, não sei se você viu, Marcos, mas tem vários trabalhos trazendo o conceito de multimorbidade, né? Então, quando a gente fala de doença sistêmica, por muito tempo a gente mencionava assim, é uma doença sistêmica, mas hoje a gente entende como elas impactam em todo esse sistema, né? Como que muitas dessas doenças, elas coexistem. E até pouco tempo atrás a gente falava em comorbidade, né? Uma coexistindo com a outra. E hoje a gente entende como várias juntas. Então, aí o conceito da multimorbidade, né? O como que uma vai impactando na outra e deixando aquele indivíduo mais suscetível a desenvolver alguma outra condição também. Até porque essa ideia começou na cardiologia com a síndrome plurimetabólica, né? Quando a gente começou a falar da hipertensão, e aí tinha a obesidade que estava junto, e aí isso levava também a diabetes. Então, essa síndrome plurimetabólica, e aí depois você foi desenvolvendo e crescendo isso para os outros sistemas. Sim. Né? Então, você me diz o seguinte: qual a importância disso na saúde bucal quando o paciente chega no teu consultório? E complementando a pergunta, além da importância, muitos pacientes perguntam pra gente,
que tem a ver? Eu tô aqui pra cuidar da boca. Não tem nada a ver se eu tenho alguma coisa no coração. Isso enfim. é uma realidade. O bate-papo é pra isso, né? Pra que essas pessoas entendam. Exatamente. Então, explica um pouquinho pra gente. Então, na verdade, a gente precisa... Primeiro ponto, eu acho que é interessante a gente trazer, é entender que a boca não é só dente, né? Porque a gente entende... Muitas vezes quando a gente fala, eu tenho que ir no dentista, você pensa em dente. E, na verdade, o dente é um Componentes da boca, né? Vamos botar assim. A gente tem ali periodonto, né? Toda a parte de gengiva, estrutura óssea, ligamentos. A gente tem toda a mucosa, língua. Então, a gente tem uma série de tecidos altamente especializados e que se comunicam com os outros sistemas. O dente é um detalhe apenas ali, né? Um grande detalhe, mas um detalhe dentro de outros. Então, a boca, assim, na verdade, existe um estigma que a gente fala muito da boca como a porta de entrada, né? Para tudo. E, de certa maneira, a gente observa muito isso, né? Quando a gente fala das condições crônicas, né, não transmissíveis, que são essas doenças sistêmicas que a gente mencionou, a gente sempre tem um dos tripés, né, dos pés do tripé, como disbiose. A disbiose, ela é um desequilíbrio, né, de microbiota. Então, a nossa boca, ela está constantemente ali, a gente coloca a mão na boca, é a comida externa que vem, é o ambiente que a gente está respirando e entra em contato, e a gente já tem os micro-organismos que vivem com a gente. Então, se você pensar de primeira, eu acho que esse seria o ponto mais fácil para entender toda essa comunicação de sistemas, porque quando você começa a ter um desequilíbrio dessa microbiota ali, muito dele está vinculado à sua manutenção de higiene oral, você acaba favorecendo que essas bactérias se transloquem, caminhem e vão para outras áreas do corpo, e não só a bactéria, como todos os produtos, né, que aqueles micro-organismos ali podem produzir naquele local e que vai sendo disseminado através de todos os vasos sanguíneos e vasos linfáticos que estão ali em comunicação nesses tecidos da boca. Isso causa uma repercussão que às vezes as pessoas não têm ideia, né? Não. Então, só trazendo um pouco de história, e aí trazendo um pouco de história do esporte, eu sei que você gosta muito de esporte, eu sei que você gosta muito de futebol, né? Praticante de futebol e tal, eu acho essa habilidade fantástica, porque eu não consigo dar um chute numa bola e ela ir para o lugar que eu imaginei. Isso é impossível. Junto com você, também é impossível. Mas você sabe que na Copa de 1958, que foi a primeira Copa que o Brasil ganhou, fazia parte da comissão técnica, pela primeira vez no mundo, um dentista. E aí ele começou a fazer um tratamento e ele tirou mais de 100 dentes. Ele fez mais de 100 extrações dos jogadores, equipe, que estavam ali, daquela equipe que estava lá. E ele mostrou que você, cuidando bem da boca, você diminuía o número de lesões musculares que os jogadores tinham. Então, a seleção brasileira, que acabou sendo campeã do mundo, né, em 58, lá na Suécia, foi a seleção que menos teve lesões. E isso começou um estudo da odontologia nessa parte de esporte, que aí foi levando para todo o resto. Interessante. Né? Então, Vivo assim, dentista, né? Pois é. Ganhamos porque... graças ao dentista. Maravilhoso. Isso começou no Brasil, que assim, são histórias... Porque a gente tem muito essa questão de que lá fora as coisas são melhores, mas a saúde no Brasil ela é muito respeitada fora do Brasil, em várias áreas. Eu falo isso de cadeira, quando eu vi isso de perto. Pois é, a odontologia, principalmente, né? Sim, e aqui a gente já começou a entender da importância que tem da gente fazer o tratamento odontológico e da importância que a gente também tem de ouvir o dentista quando ele diz, vamos olhar, porque através da boca a gente vê outras doenças. Muito, a gente faz toda uma triagem também. Quando a gente fala da boca e o dentista já te dá um alerta para você procurar um médico e tal, por isso também. Exato. E aí a gente tá linkando o que você traz da história com o que a Juliana trouxe e com a importância da anamnese. Sim. Que aí eu vou te pedir para explicar um pouquinho o que é uma anamnese e quais as doenças que a gente consegue ver indo ao dentista, por exemplo. O que você consegue desconfiar do cara que chega na tua cadeira, senta e você fala, opa, tem alguma coisa aqui. Bom, a anamnese, para quem não sabe, são aquelas perguntas que a gente faz logo no início do atendimento, né? E aí é uma coisa que eu costumo até falar que a gente tem que começar a mudar. Em que sentido? Por muitos anos a gente passou por uma educação onde
os dentistas, não sei em que momento, porque na graduação eu sei que não foi assim que foi ensinado, mas eu não sei em que momento a gente chegavam com uma folha para o paciente sentado na recepção, entregava essa folha e falava, olha, toma aqui, preenche, o dentista já vai te chamar, né? O doutor já vai te chamar, enfim. Então, assim, a anamnese, ela é o ponto principal de toda avaliação, não só de dentista, como de médico, de qualquer profissional de saúde. Educador físico vai fazer um treino para você, o psicólogo, quem quer que seja. Nutricionista. Então, a anamnese é onde a gente vai conhecer o paciente. É onde a gente vai entender todo o histórico dele. Não só daquela queixa que ele está trazendo pra gente ali naquele momento, mas tudo que tem por trás, toda a história dele patológica pregressa, né, que a gente fala. Então, é importante que, assim, nessa anamnese, a gente começa a conhecer e entender, assim, da onde a gente vê aquela queixa, mas assim, histórico dele. Já teve alguma alteração a nível... Tem alguma doença já sistêmica, já diagnosticada? Ou se não tem? Às vezes o paciente fala pra gente que não tem nenhuma doença sistêmica, né? A gente estava comentando aqui recentemente, e aí o paciente chega na outra pergunta, você toma alguma medicação? Tomo losartana, tomo isso. E aí você já começa a falar, bom, então você tem hipertensão. Então, assim, é importante que a gente entenda que todas essas perguntas, elas devem ser muito minuciosas e muito bem detalhadas para a gente já começar a entender se existe alguma alteração nesse indivíduo, não só a nível oral, como a nível sistêmico também, né? E hoje, mais do que nunca, é importante que a gente tenha dentro dessa anamnese também todo um histórico de estilo de vida desse paciente, né? Então, assim, a nível de atividade física, de dieta, de qualidade do sono, porque hoje a gente sabe que tudo isso influencia muito na saúde de uma forma geral. E aí, quando eu faço essa anamnese, eu já vou aqui pipocando, né, na mente algumas questões. E aí, só voltando para a primeira pergunta que você fez, que tem muita gente que vira e fala assim, mas doutora, por que você está me perguntando, por exemplo, se meus pés, minhas pernas incham sem nenhum motivo? O que isso tem a ver? Por que você está me perguntando meu exame, a última vez que eu fiz exame de sangue, o que se eu tenho para te mostrar? Por que você quer saber se eu só tô com uma dor de dente? Né? Ou se eu tô com um dente mole, vamos dizer assim. Isso. Algo do tipo que vem pra gente. Porque tudo isso pode estar impactando nessa sua saúde oral, né? Então, não tem mais como a gente atender o indivíduo sem olhar o todo. E aí, quando ele senta lá na cadeira, né? Ali na anamnese eu já vou vendo. Poxa, se ele já no exame de sangue já mostra algumas alterações metabólicas a nível de glicose, né? De glicemia, no exame de sangue, a nível de perfil de lipídios, que seria o colesterol, né, que falando mais, e outras taxas que a gente vai observando. Quando ele senta na cadeira, a gente já começa a olhar outras questões. Por exemplo, hoje a gente sabe que o paciente que tem lesões de cárie, né? A cárie, ela não é só a cavidade, né? Muita gente já pensa na cárie como aquela cavidade no dente. Mas a cárie, ela começa muito antes disso. Às vezes são lesões imperceptíveis a nível clínico, mas toda a história dele ali, de perfil de vida dele, já traz a gente a pensar nele como um paciente cárie ativo ou possivelmente para desenvolver. E hoje a cárie é uma das doenças crônicas não transmissíveis que não estão só localizadas a nível boca. Ela tem um impacto todo a nível sistêmico. Paciente, quando eu vejo, assim, vou avaliar ele, eu vejo que ele está com um quadro de hipossalivação, que é o quê? Baixo fluxo de saliva na boca, né? A hipossalivação, por exemplo, dentro de algumas alterações metabólicas, a gente vê uma diminuição de toda a secreção, né? De toda forma no corpo do indivíduo. E uma delas pode ser a diminuição do fluxo salivar desse paciente. Outra questão que a gente observa muito, assim, por exemplo, paciente que chega pra gente, a gente sente aquele hálito cetônico, né? Um hálito mais forte. Esse hálito, ele pode estar direcionando a gente, talvez, para um paciente que está ali com diagnóstico de diabetes tipo 2, que a gente não conseguiu ter, ou que ele não tem o diagnóstico, mas que já está mostrando que ele pode estar naquela quadro de cetoacidose, que a gente chama, que é quando o paciente está com essa hiperglicemia, né? Com a glicose alta no sangue, desregulado. Então, a gente precisa, às vezes, tem alguns fatores que a gente vai olhando. Paciente que tem uma gengivite mais generalizada, exacerbada, a gente já vê uma resposta inflamatória dele diferente, talvez isso possa estar vinculado a alguma doença sistêmica que não está diagnosticada ou não está com o controle, com o manejo adequado, né? Além disso, o paciente que tem já a perda óssea, né? Quando a gente já começa a ver o que a gente chama de periodontite, que é uma das doenças que hoje, talvez, a nível oral, é o que a gente mais tem de evidência científica mostrando a conexão com todas essas outras doenças sistêmicas, a gente já começa a ter um sinal de alerta também. Candidíase oral, que também é uma condição, né? Um fungo, o cândida, o fungo oportunista. Então, quando o paciente está com algum quadro de imunossupressão, é clássico dele apresentar alguma candidíase oral e a gente, a partir daí, conseguir
diagnosticar ou direcionar ele para um diagnóstico médico adequado também e em parceria com a gente sempre, porque não tem como tratar sozinho. E a consulta, você vê que já começa nesse momento da anamnese, nessas perguntas, como você falou bem. Você pergunta para o paciente, você é hipertenso? Você tem pressão alta? Não. Qual medicação você usa? Aí, então, essa comunicação, esse entendimento do paciente já começa ali. Quando vai, você já espera alguma coisa na boca, né? Dali pela anamnese, você já espera alguma coisa na boca. Quando você vê alguma alteração na boca, você fala, caramba, tem total relação com a alteração do exame de sangue que eu tô vendo. Então, essa é a importância. E quais são os problemas que essa pessoa pode ter na boca? Por exemplo, um diabético. O que ele apresenta na boca? Você falou aí de periodontite, você falou de outros sintomas, né? Outras doenças que a gente fala. O que ele pode ter na boca com essa doença? Então, Rafa, quando a gente pensa no paciente com diabetes, a gente precisa pensar que o paciente ele pode ter diferentes tipos, né? Diabetes tipo 1, tipo 2, mas falando mais especificamente na diabetes tipo 2, que eu acho que é o que a gente muitas vezes já vê a nível consultório, porque normalmente é aquele paciente que tem um diagnóstico tardio, né? Demora para ter o diagnóstico de diabetes tipo 2, então ele está mais exposto a todas as alterações a nível sistêmico que podem impactar na saúde oral. E aí, a gente pode observar várias coisas nesses pacientes. A gente pode observar, por exemplo, o paciente com mais lesões de cárie ativa, isso favorece. O paciente com quadro de hipossalivação, como eu já comentei aqui, né, com baixo fluxo salivar. Um paciente com uma candidíase oral, isso é muito fácil, porque assim, são pacientes que estão com a resposta imunoinflamatória deles alterada. Então, essa fase, né, onde ele não tem o manejo adequado dessa doença, dessa condição, ele acaba respondendo mal. Ou seja, ele responde com muita inflamação e com a resposta imune dele também baixa. Então, isso gera todas essas alterações. Mas, assim, uma das principais que a gente vê hoje, a nível de conhecimento que a gente tem mesmo, é a periodontite. São as doenças periodontais de uma forma geral, principalmente a gengivite e a periodontite. A gengivite, para quem não sabe, seria aquele quadro mais inicial da inflamação a nível periodontal, né? Então, a gente vê toda aquela alteração a nível superficial, mas sem impactar na estrutura de suporte do dente. E quando ela não... Que é o osso, exatamente. Osso, ligamento. Quando a gente não trata essa condição da gengivite, ela evolui para uma condição que a gente chama de periodontite, que é uma condição, assim como a diabetes, assim como outras condições crônicas não transmissíveis, que não tem cura. A gente só consegue manejar e ter o equilíbrio ao longo do tempo, né? Então, a periodontite hoje, a gente inclusive tem uma diretriz que foi idealizada pela Sociedade Brasileira de Periodontia e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, onde existe o manejo adequado desses pacientes. Então, o paciente normalmente com periodontite, quando a gente já vê esse paciente com perda óssea, a gente já vê aquele quadro de inflamação mais exacerbado, a gente vê esses outros quadros, às vezes, associados de hipossalivação e tudo, a gente já começa a pensar que possivelmente esse paciente pode ter uma alteração nos níveis de glicemia dele e em outros níveis, porque a gente sabe que a diabetes traz com ela alterações de nível de lipídio, de colesterol, enfim. E ali a gente já precisa, hoje, de acordo com essa diretriz, é obrigatório que esse paciente seja encaminhado para o médico para fazer toda a triagem, diagnóstico de qualquer condição, principalmente a gente falando aqui mais especificamente da diabetes tipo 2. E o inverso também é obrigatório. O paciente que foi recém-diagnosticado com diabetes tipo 2, ele precisa ser encaminhado pelo médico dele ao dentista, mais especificamente ao periodontista, para ter essa avaliação mais minuciosa. Então, existe sim essas alterações que a gente já olha e fala, bom, esse paciente, ele não está respondendo de forma adequada. E aí a gente precisa investigar e talvez vai já direcionando a gente com um possível diagnóstico. Nesse caso específico, essa avaliação, ela vai ajudar tanto no diagnóstico, ou seja, aquela pessoa que não sabe que tem o diabetes, e aí você olha, ele tem sinais, você precisa procurar o médico e tal, ou para aquele paciente que já tem o diagnóstico, que já está fazendo tratamento, mas que você está vendo ali sinais de que não está bem controlado. Perfeito. Assim. Ele precisa ser reavaliado, precisa voltar no médico dele, perfeito, fazer uma reavaliação, porque ele está apresentando ali sinais de que a doença dele não está controlada. Exatamente. Porque é uma doença ou uma condição, e a gente estava discutindo isso também um pouco antes de começar a gravar, né? É uma condição que não tem cura. O tratamento ele serve para
a gente manter níveis de normalidade e a pessoa ter uma vida normal a partir daí. Perfeito. Mas que depende do tratamento, Exatamente. Né? Na verdade, assim, se eu puder até, né, adicionar aqui uma informação sobre isso, a gente ultimamente tem, inclusive, falado muito sobre a importância de toda a equipe de saúde no diagnóstico precoce dessas condições. Porque a gente consegue identificar muitas vezes, né, de forma precoce alguma alteração nesse paciente e já encaminhar ele para atendimento especializado, né? Então, assim, o dentista no consultório, hoje a gente tem um arsenal que a gente pode ajudar muito esse paciente no diagnóstico e manejo precoce dessas condições, ou até na prevenção delas, porque às vezes ele pode não ter já desenvolvido essa condição sistêmica, né? Mas já está ali na iminência e às vezes a gente já intervém isso de forma precoce, já consegue reequilibrar os níveis desse paciente. E uma coisa que é importante é que não adianta, por exemplo, o paciente não seguir, talvez, né, a nossa orientação de ir ao médico. A gente pode até pedir os exames, já ter um possível diagnóstico, mas quem fecha o diagnóstico é o médico, na condição da diabetes e de outras condições sistêmicas. Mas a gente já pode ter esse papel. Agora, vai que o paciente não vai. Ele precisa estar ciente de que o nosso tratamento, o nosso manejo daquela condição oral que ele tem vai ser impactado por essa alteração sistêmica que ele está tendo, por essa condição sistêmica. E, inclusive, assim, muitas vezes tem pacientes que eu falo muito assim, a gente não pode pular etapa. Por quê? Porque tem gente que chega ali, mas doutora, mas o meu dente, eu preciso fazer um implante, eu preciso fazer uma coroa, porque eu vou casar amanhã. Não tem como. Não dá para pular etapa. Por quê? Porque isso impacta. Então, assim, a saúde tem que estar em primeiro lugar. Porque se você está com uma condição, né, desequilibrada, falando mais especificamente da diabetes, que foi a pergunta que você me trouxe. A gente está ali com uma diabetes tipo 2, que não está equilibrada, seja porque não teve o diagnóstico, ou seja porque o paciente não está seguindo todas as orientações adequadas no manejo dela, e ainda tem uma condição periodontal como a periodontite associada, se eu pensar em colocar um implante nesse paciente, gente, a chance de perder esse implante é altíssima. Porque todo o metabolismo ósseo seu e tecidual está alterado. Então, a nível de cicatrização, não vai existir a cicatrização adequada e, em pouco tempo, vai ter um insucesso. Se não, no transcurso, né, do pós-operatório, ou em pouco tempo, em algum tempo após, a gente vai ter um insucesso nesse tratamento fatidicamente. Então, a gente está trazendo a importância da medicina junto com a odontologia, né, nessas trocas profissionais, em que a gente explicar isso para o paciente, aonde que a medicina está interligada à odontologia e vice-versa, onde que a gente pode ajudar o paciente nisso, para ele entender qual é a nossa, não digo nem limitação, mas qual é a nossa precaução para não causar um outro problema ou uma frustração. Porque se você não dá essas orientações, se você não explica tudo isso para ele, depois tem um implante que não deu certo, ou tem uma cicatrização que não acontece, que fala, mas eu vou tirar um dente. É tirar um dente, não tem nada. Então, a gente está falando também dos problemas que podem ser gerados para o paciente quando ele não está compensado, quando ele não está controlado. Então, é por isso que nós, profissionais da saúde, estamos cada vez mais conversando sobre essa conscientização dessa importância dos dois lados estarem trocando, né? Estarem enriquecendo o tratamento para o paciente. Perfeito. E aí, te trago uma pergunta, acho que o Marcos também tinha uma outra, mas já aconteceu no seu consultório de você pegar um paciente com uma anamnese, teoricamente, não tenho nada, doutora, tô ótima. E aí você senta, você começa a desconfiar, e aí teve o diagnóstico de uma hipertensão, de uma diabetes. Já aconteceu isso? Já teve vários. Se eu puder, assim, por exemplo, agora recentemente teve 2 casos que me impactaram de uma certa maneira. O primeiro deles foi um paciente jovem, 33 anos, jovenzíssimo. Muito jovem. Com diagnóstico de hipertensão já há 4 anos, tomando 2 medicações antihipertensivas para controle. Ele veio por causa de um dente que quebrou, numa consulta de emergência. Quando eu olhei, uma cárie imensa no molar, e quando eu já veio com a radiografia, né, porque eu já tinha pedido, e a gente viu lesões de cárie em outros dentes também, já iniciando ou já em progressão. E aí, eu pedi o exame de sangue para ele. Falei, você tem algum exame de sangue recente? Tudo. Ele, tenho. E aí ele trouxe esse exame que um colega tinha pedido para ele, mas que ele não chegou a levar. Na verdade, assim, ele levou para um clínico geral que atende ele, e a hemoglobina glicada dele estava 6,6. O que
para quem não sabe, a partir de 6,5 a gente já começa ali no diagnóstico da diabetes, né? Existem outros fatores que vão agregando, mas hoje está bem, assim, uma taxa já bem estabelecida para a gente entrar nesse diagnóstico. E esse exame era, assim, de dezembro. Eu avaliei ele em junho desse ano. Vou botar assim, mas foi mais ou menos nessa faixa. E aí, conversando com ele, falei, olha, ele já com doença cariativa e já bem, né, avançada, também nada que justificasse a nível de biofilme ali, que justificasse o tanto de lesão que a gente observava a nível cavidade oral. E eu perguntei pra ele, vem cá, e você você foi diagnosticado? Você foi no médico? Ele, não, o médico falou que talvez pelo período de festa que eu fiz, isso pode ter alterado. E aí, assim, a gente sabe que não, porque a hemoglobina glicada, ela tem um espaço de tempo aí de 8 a 12 semanas. Eu falei, não, a gente vai repetir esse exame e você vai no endócrino, porque para ontem você precisa desse diagnóstico. Principalmente por ele já ter a condição da hipertensão. Sim. Porque a hipertensão, ela é uma das doenças desse grupo de doenças que pode favorecer também o desenvolvimento da diabetes, da doença cárie. Então, assim, dali ele já teve esse diagnóstico e hoje a gente já está com um manejo muito mais adequado. E você vê pelo histórico oral dele, ele já tinha várias restaurações. Então, provavelmente ele já vinha num quadro aí alterado há algum tempo, tratando a cárie, só que a cárie sempre voltando, como a gente chama de cárie secundária, né? Por baixo das restaurações, porque o indivíduo não está controlado. O segundo caso foi uma paciente também recente, e aí fugindo totalmente da diabetes, mas eu acho importante a gente comentar, né? Assim, a saúde da mulher também é muito importante, porque a mulher, né? O gênero feminino, a gente, por ter útero, a gente vai passando por uma série de mudanças hormonais ao longo da nossa vida. A gente tem booms, né, de hormônios ao longo da vida, e isso impacta diretamente na sua saúde de uma forma geral. E aí essa paciente chegou para mim com um quadro de periodontite super avançado, só que localmente ela não tinha fatores que justificassem esse avanço, essa progressão, essa taxa de progressão que ela estava tendo pelo histórico que ela me trouxe, de uma progressão dentro de um período de 2 a 3 anos, já tinha perdido 3 dentes por conta disso e 2 totalmente que avulsionaram, saíram mesmo por conta da perda óssea. E fazendo anamnese, perguntando, ela já tinha entrado na menopausa há 2 anos, não fazia reposição hormonal, naquela perguntinha da perna incha, você sente um formigamento e tudo? Ela falou que sim, eu pedi para ela levantar a calça, que ela estava com uma calça soltinha, já algumas varizes ali, encaminhei para um angiologista para avaliar uma possível doença arterial periférica ou algo do tipo e passei pro ginecologista para poder avaliar a nível de taxa hormonal. Avaliar, assim, fechar o diagnóstico. Eu já tinha pedido os exames de sangue para ela, e estrogênio dela baixíssimo, PCR alta. E quando ela foi nesses médicos, ela até me trouxe o caso de que ela ia numa médica que era amiga dela de muitos anos, ginecologista, e que não fazia reposição hormonal. E hoje a gente sabe o quanto que, quando a paciente entra na menopausa, ela tem essa queda hormonal, isso influencia em metabolismo ósseo, em resposta à insulina, em alteração de perfil lipídico, né, de colesterol. Então, tudo, olha o mundo de coisas que essa paciente acabou se submetendo só pelo fato de não ter mantido ela naquele equilíbrio, né, naquela reposição. E aí ela acabou trocando de médico até a gineco, né, infelizmente, mas para conseguir ter o manejo, e hoje a gente está com a pério dela já estabilizada. Então, assim, é uma coisa que acontece, e muito, não é raro. A gente pensa que é raro, e assim, são doenças, é importante falar isso, silenciosas muitas vezes, né? A cárie, ela só vai doer quando ela já tá numa cavidade imensa que você tá na iminência ali de perder esse dente, né? A periodontite, ela só tem cara de periodontite quando ela já tá também num estágio super avançado. Então, quanto mais cedo, quanto mais precoce a gente avaliar, melhor. Tanto médico quanto dentista, né? Saber indicar e saber essa interconexão, né? Essa associação dessas condições para que exista esse direcionamento do paciente o quanto antes. É muito importante entender que você fazer consultas, e aí com o teu médico, o teu cardiologista, o teu endocrinologista, o teu dentista, o teu nutricionista, prevenção, né, faz com que você evite ter uma doença, faz com que você gaste um tratamento, precise tomar medicação, ou às vezes você chegar a um momento, por exemplo, de ter que perder um dente, ou no caso da diabetes, né, você ter alteração renal e acabar indo para uma hemodiálise,
ou você fazer uma amputação de membros, né? Ou ficar cego. A gente está falando de diabetes, assim, eu costumo dizer muito no consultório que a diabetes é uma doença muito cruel, né? Porque ela é silenciosa, assim como é a hipertensão. Aí as pessoas falam, não, mas eu não sinto dor de cabeça. Não, você não sente dor de cabeça. A maioria não tem, né? Na verdade, né, não existe nenhuma prova de que a hipertensão cause dor de cabeça. Nem acho uma coisa ruim, porque todo mundo que tem dor de cabeça já vai verificar a pressão. E aí isso é um fator legal, né? Porque se não houvesse a história da dor de cabeça com a hipertensão, então... muitas pessoas nem verificariam a pressão e não saberiam, né, que são hipertensas, né? Mas não existe correlação, ninguém conseguiu provar nenhuma correlação de dor de cabeça com hipertensão. E aí, quando você faz essa prevenção, você está evitando tanta coisa. Né? Acho que precisa acabar aquela história de que... Tantos desfechos ruins, né? Acabar aquela história de que não vou procurar porque aí eu vou encontrar. É melhor você encontrar no momento que você não tem nenhum sinal. Né? E eu costumo falar muito assim, você precisa entender que quando você começa a ter sintomas, você já está do meio para o fim. Isso. Né? E muitas vezes você não tem mais como recuar. Né? Então... Perfeito. A prevenção é importante para todo mundo, não é isso? Sim, é perfeito. Qualquer especialidade. Qualquer especialidade, qualquer área, né? Assim, eu acho que a gente está cada vez mais pensando em qualidade de vida, né? Vamos botar assim. E para você ter uma qualidade de vida, o ideal é que você tenha menos condições possíveis. Porque, assim, se você pensar que você tem uma doença como a hipertensão, você vai ter que estar com essa hipertensão em controle, em manejo, a sua vida inteira. Você vai estar sempre com aquela medicação ali sendo tomada, sempre com um controle a nível nutricional, com atividade física. Não que o controle nutricional e atividade física não seja importante, mas se você já consegue fazer isso antes, isso não vai ser tanto obrigação, vamos dizer, né? Mas sim algo fluido na sua vida e que a longo prazo você vai ter uma qualidade de vida menor. Não precisa ser tão radical, né? Não precisa ser tão radical. Porque quando você desenvolve uma diabetes, aí o médico vai falar, olha, você não vai mais poder comer açúcar. Exatamente. Se você faz um controle antes, não, só não abusa. Pode continuar. O equilíbrio é tudo, Perfeito. Né? E a prevenção entra nisso, porque assim, a gente já sabe o que vai levar os pacientes a desenvolverem essas condições. A gente já sabe. A gente hoje, em pleno século XXI, a gente não pode mais chegar em 2023 e falar assim, não sabia que isso podia acontecer. Não, sabia. A gente sabe que isso vai acontecer cedo ou tarde, né? Se a gente pensar no paciente como uma pizza, que eu gosto de falar, tem um trabalho muito legal que ele traz isso na periodontia, o paciente como uma pizza. E aí ele vai falando, né? A gente tem fatores genéticos, a gente tem as condições sistêmicas, a gente tem fatores de biofilme, enfim, ele vai trazendo várias associações. Então, cada um tem um pedaço dessa pizza diferente. Vamos dizer assim. Então, se você consegue equilibrar esses pedaços dessa pizza, principalmente aonde você consegue modificar, que seria no seu estilo de vida, você já vai prevenir uma série de condições aí, sabe? Porque assim, por exemplo, a hipertensão, ela é silenciosa na maior parte das vezes. Tem até um dado do OMS que fala que quase 46% das pacientes não têm diagnóstico de hipertensão e vivem com hipertensão. Então, muita gente sem esse diagnóstico, as pessoas acham que a hipertensão é nada. Só que, na verdade, ela está impactando em todo o sistema de vasos sanguíneos no seu corpo. É a doença que mais mata no mundo. É a doença que mais mata, exatamente. Só que ela não mata, dificilmente ela mata diretamente pela hipertensão. Você vai morrer por um AVC, você vai morrer por uma insuficiência renal, você vai morrer por uma diabetes. Exatamente. Sabe o que eu acho também? A gente está aqui falando muito de conscientização. Só que a gente também sabe, e dizendo, gente, procurem, façam, mas a gente não sabe a história do outro, nem a dificuldade do outro, porque a gente sabe o quanto é difícil. E aí a gente está aqui falando de saúde, eu tenho um exemplo, né? Eu fazendo essas gravações de podcast, tem me dado vários insights, assim, do que eu preciso mudar, do que eu preciso, de fato, alterar, e só para as pessoas entenderem, para as pessoas que estão escutando a gente, que a gente entende o quanto é difícil. E eu falo no meu exemplo, né? Preciso emagrecer, preciso voltar nas minhas atividades físicas, preciso fazer hoje tudo o que eu quero para minha vida mais velha, né? Para minha na melhor idade, para eu chegar lá Qual bem, a pessoa idosa eu quero ser, né? Eu quero ser, isso. E tem aí um podcast que a gente gravou falando sobre saúde do idoso, e ele não é voltado só para o idoso, porque a gente está envelhecendo hoje, né? A gente envelhece a cada dia.
Então, assim, eu acho que são pontos que é importante a gente falar também das dificuldades que a gente sabe, porque como profissional de saúde, a gente vai falar pro paciente, olha, você precisa fazer isso. Caramba, mas tem alguma coisa emocional nessa pessoa, tem alguma coisa, tem uma falta de grana, tem pessoas... Eu já tive a oportunidade de fazer caminhada diagnóstica que a gente faz no OdontoSesc, que são as nossas unidades móveis de odontologia, e esse foi um caso muitíssimo interessante e triste, que deixou meu coração assim... Uma pessoa diabética, descontrolada, mas ela trabalhava vendendo doce. O sustento dela vinha vendendo doce. E quando ela não tinha dinheiro, situações, o que ela comia? Doce. E o doce impactava na vida dela. Os filhos, muitas caras, foram nossos pacientes, a gente conseguiu sim transformar a vida deles dentro do possível, né? Trazendo a consciência do que for possível, mas a gente sabe das dificuldades das pessoas e das histórias de vida de cada um. E aqui a gente pode falar disso também, né? De dizer, gente, olha, eu entendo que é difícil, mas a gente precisa começar. Sim. Pelo menos dando um start. Então, Não, e é difícil assim para todo mundo, né? Assim, eu estava até comentando essa semana com a Rafa, que assim, esses episódios são gravados, eles são lançados, né, periodicamente. O primeiro episódio dessa temporada nós gravamos há 4, 5 meses atrás, né? E aí, às vezes, eu faço uns cortes e coloco também nas minhas redes sociais, né? E estava falando da importância da atividade física e tudo. E aí coloquei lá esse corte e uma pessoa colocou assim, concordo plenamente, mas a pessoa que está falando precisa fazer também, né? E é verdade, né? E aí, se você pegar aqueles... For olhar anteriormente, de lá para cá eu perdi 13 quilos. Né? Porque... Mas é difícil, a gente para assim, difícil. Poxa, que horas eu vou fazer isso? Né? Eu saio de casa 6h30 da manhã, eu volto 8 horas da noite, como é que a gente vai fazer? Alimentação, a gente come fora. Mas a gente precisa colocar, e eu falo sempre isso no consultório, né? A gente precisa colocar o seguinte, olha, você é o protagonista da tua saúde. É isso. Você precisa decidir o que você quer. Né? Hoje mesmo no consultório... escolher o seu difícil, né? O que é difícil para você? Hoje mesmo no consultório eu tinha um paciente que tinha 77 anos, 78 anos, que fuma desde os 17 anos. Olha só. Né? E homem, normalmente no consultório do cardiologista, ele sempre entra ou com a esposa ou com a filha, ou com a mãe, né, quando é mais jovem e tal. Nunca entra sozinho, um homem tem sempre uma mulher. A mulher falando, o senhor tem que dizer que ele tem que parar de fumar, porque ele fuma demais. E ele me... Mas espera aí, ele fuma há quanto tempo? Ele fuma desde os 17 anos. Então quando você casou, ele já fumava. Ele já fumava. Mas é porque ele fuma na sala. E ele não fumava na sala quando você casou? Não, ele já fumava. Só que não me incomodava. Agora me incomoda. Então quem mudou foi a senhora, não foi ele. Né? Doutor, o senhor está falando isso? Agora é que ele não vai parar de fumar mesmo. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha só, você já toma remédio porque você tem uma doença na sua perna, não é? Já toma. Pois é, você sabe que essa doença foi causada pelo seu cigarro. E a doença não é da sua perna, é da sua artéria. A mesma artéria que você tem na perna, você tem no coração, você tem no cérebro. Então você tem a chance, e é a chance dentro de 3, 5 anos, né? Isso eu estou falando para você, isso vai acontecer dentro de 3 ou 5 anos. Você pode morrer, mas morrer, ok, morreu, mas você pode ter um infarto e você ficar limitado na sua vida. Você pode ter um AVC, você pode ter um derrame, você pode ficar dependente em cima de uma cama. O meu papel é dizer que isso pode acontecer lá na frente, exatamente isso que você falou. Você não vai poder dizer, mas por que isso aconteceu? Não, você sabe por que está acontecendo. E aí agora você tem que tomar essa decisão. E não adianta, sua esposa ela vai passar mais 60 anos ao seu lado dizendo que você tem que parar de fumar, os seus filhos dizendo que você tem que parar de fumar. Enquanto você não decidir isso, não adianta. É da pessoa. Então, assim, né? Queria que você falasse um pouco disso. Olha para aquela câmera dali e fala, a decisão é sua, não importa que outras pessoas peçam isso para você. Na verdade, assim, até tem a gente estava comentando aqui antes do documento do Linguagem Importa. É um documento que a gente tem hoje, né, a nível internacional, de como que a gente tem que mudar algumas palavras, algumas expressões do nosso dia a dia. E uma delas ele fala do paciente. Não falar mais de paciente como paciente, sim como indivíduo,
né? Ou como alguém que está ali como pessoa. Por quê? Porque a palavra paciente remete à ideia do paciente. Passivo, Uma pessoa né? que está passiva, esperando cuidados. E por muito tempo, de fato, foi assim, né? A medicina, vamos englobar toda a área da saúde, de uma forma geral, sempre foi muito intervencionista e pouco de atividades de prevenção, pouco de educação em saúde, pouco, né? Então, hoje, quando a gente já sabe todo esse caminho, e não é só a área da saúde, a gente está aqui fazendo até um podcast com a ideia de educar vocês a saber isso também, mas a gente já tem essas informações em vários lugares. Então, trazer esse paciente, e não mais paciente, esse indivíduo, como centro do tratamento dele. Então, assim, tem um trabalho que eu gosto muito, que ele vem criticando um pouco a definição da saúde pela OMS, né? E ele fala que, na verdade, que saúde deveria ser definido como a capacidade do indivíduo de se automanejar. O que significa isso? Você tomar as suas decisões e escolher o que é difícil para você. É difícil para você levantar todo dia, 5h30, 6 horas da manhã, para fazer um exercício físico, que é o tempo que você tem, para você lá na frente poder brincar com seu neto, com seu filho, andar de bicicleta, correr na praia e fazer outras atividades quando você estiver mais velho, na menor idade, como a Rafa falou. Ou é difícil para você, ou o seu difícil que você prefere escolher é não fazer nada disso e lá na frente você tá igual esse senhor no seu consultório com uma doença arterial periférica, com um problema de efisema pulmonar, com outras questões que podem estar limitando sua qualidade de vida. Então, assim, qual é o difícil que você quer escolher para sua vida, né? Porque é tudo uma questão de motivação, assim. Eu acho que também muita gente, a gente não muda do nada. Não. E a gente precisa, como profissionais da saúde, entender isso. A gente precisa entender as particularidades de cada paciente. Não dá mais pra gente fazer aquele one size fits all, né? De todo mundo, da mesma proposta, mesmo protocolo de tratamento. Não existe isso. A gente precisa pensar no indivíduo como ele, indivíduo integral, dentro de todo o contexto biopsicossocial que ele vive e que condições que a gente pode tratar ele. Uma coisa, só um alerta também, assim, enquanto vocês estavam falando, veio isso na minha mente, porque é muito fácil a gente chegar para um paciente, por exemplo, voltando na diabetes, e falar para ele que ele precisa fazer uma dieta, que ele precisa restringir nível de calorias que ele ingere, a nível de carboidrato, de açúcar, de tudo. Só que a gente precisa pensar aí, mais uma vez, a conexão médico-dentista, que talvez se esse paciente teve uma doença como a periodontite, ou como a doença cárie, que levou ele a ter perdas dentárias, você tem que entender como é que está a qualidade de mastigação desse paciente também. Porque você chegar para ele no seu consultório e falar assim, olha, você precisa mudar a dieta. Beleza. Mas ele não tem capacidade mastigatória para isso. Então, ele vai conseguir, de fato, porque o que a gente vê muito nos trabalhos é que a maioria dos pacientes que não tem, que têm várias ausências dentárias, precisam de uma reabilitação oral, eles acabam sim tendo uma dieta que não é favorável, porque são dietas com alimentos altamente processados, que eles não precisam mastigar muito, são de fácil ingestão para ele. Então, para ele se alimentar é mais fácil. Você não tem como passar um filé de carne, de frango, de nada para ele. Você não tem como passar castanha, você não tem como passar algumas situações porque ele não vai usar. Ele não vai conseguir aderir àquela alimentação. Então, é muito importante que tenha todo esse quadro, né? Aí entra a nutricionista também ajudando a gente. De que maneira que aquele alimento pode ser feito e utilizado para que aquele paciente, naquela condição que ele tem, ela possa utilizar. Porque, às vezes, tem paciente que não vai ter dinheiro para colocar um implante, colocar uma boa prótese, mas de que maneira que aquela nutricionista pode orientar ele. Então, assim, não existe, né? O que eu falo muito para as pessoas é que essas doenças, elas são multifatoriais. Tem várias causas que levam a elas. E a gente não pode mais tratar elas de forma unilateral. A gente precisa tratar elas como multiprofissionais. É por isso que é importante, entendeu? Também a gente escutar o paciente. Exato, né? muito. Porque olha se você só, não o entende plano é ele, esse. Você acha que é possível? É. Né? Até Dá para onde? fazer, né, o que você O consegue. que é mais emergencial, o que não é. E E um hábito por vez, né? É muito difícil você mudar tudo. E eu acho que a sensibilidade dos profissionais de saúde de enxergar a pessoa. E explicar o porquê você está E fazendo aquilo, né? Aí motiva. Porque, exatamente. Porque se você só falar, olha, você tem que fazer isso. E o cara, mas eu tenho que fazer isso por quê? Não, você tem que... Faço isso há 77 anos e tô isso. aqui, Já né? tô aqui, tô ali, tô feliz naquilo, Olha, você tem que né? tomar, você tem que tomar esse remédio de pressão. Bom. Aí o cara verifica, tem lá um aparelho de manhã, ele fala, a minha pressão tá 12/8, não vou tomar meu remédio hoje, não. Não, amigo, você tem que tomar o remédio de pressão, porque a pressão tá 12/8, porque você toma o seu remédio. Se você deixar de tomar o seu remédio, ela vai aumentar. Só que isso precisa ser explicado, isso precisa ser conversado.
Né? O que você acha disso, né? E de uma forma que a gente toque o coração desse paciente, que a gente consiga fazer essa fidelização, essa relação de confiança. Quando a gente tem uma relação de admiração com o profissional, e nós, profissionais de saúde, precisamos desenvolver isso, né? De escutar o paciente, de enxergar nos mínimos detalhes, como você falou. Então, quando a gente fala da anamnese, a gente não está falando só da anamnese das doenças que a gente consegue ver no exame clínico, por exemplo, mas de doenças que a gente consegue perceber conversando com o paciente. Isso. E aí a gente está falando de doenças emocionais também, a gente está falando que aí é o assunto em voga e que a gente precisa perceber isso também, porque não adianta a gente dar um monte de informação, você não sabe o que aquele cara está passando. Então, foi o que você acabou de falar agora, um por vez. Então, assim, você tá vendo que o paciente não tá numa fase muito boa e tá com a saúde toda. Vamos lá, vamos estimular um por vez. Então, talvez ele não comece pelo cigarro, mas ele comece pela atividade física. Uma higiene oral. Uma higiene oral. Mais detalhada. Né? Então, assim, aonde que nós, profissionais de saúde, conseguimos enxergar o paciente de verdade e fazer com que ele faça aderência ao tratamento proposto, uma vez que ele se sente respeitado pela história dele. Então, isso, quando a gente fala disso, quando a gente traz para a realidade, quando a gente se coloca como humanos, porque nós somos profissionais de saúde, a gente está aqui para trazer isso para eles, para cuidar deles, mas também para sermos cuidados, porque é uma troca, de ser humano, de indivíduo. Então, quando eu tenho falado muito isso, a gente fala muito de empatia, virou muito, né? Empatia, a palavra da moda, mas será que a gente faz isso no dia a dia? Sim. Será que a gente observa a pessoa que está no nosso lado, no nosso trabalho? Será que a gente observa se a pessoa está mais calada? Então, como que se a gente não faz isso no nosso dia a dia, com pessoas que estão do nosso lado, é mais difícil fazer com o paciente. E não a gente precisa trazer. Eu acho que quando você olha também, você avalia, você olhar aquela pessoa e olhar aquela situação sem julgar. Exato. Porque também quando você julga, você fala, a pessoa está fazendo isso porque está querendo chamar atenção, ou porque ela é mal-humorada. Acho que tudo tem um motivo. Quando a gente não julga, a gente pega e tenta entender melhor e tenta ajudar, né? E assim, isso tudo remete, vocês falando, eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, que eu escutei numa aula, que é assim, a maioria dos pacientes, só o contexto, né? A maioria dos pacientes, eles chegam pra gente muitas vezes, né, mal-humorado, ou então, às vezes, com aqueles hábitos, por exemplo, até o hábito do tabagismo, você trouxe muito, a maior parte das vezes ele tem a dependência química, sim, mas ele também tem uma dependência emocional e comportamental. Isso então, isso também é importante da gente entender que não é fácil. E que, assim, a gente, muitas vezes, escuta dos pacientes, eu, pelo menos, escuto muito, depois que eu passo as informações e vou explicando, e eu despendo mesmo esse tempo, eu falo isso para os meus estagiários, eu falo, gente, isso aqui precisa despender tempo. Porque você economiza lá na frente também, seu tempo de trabalho, né? Nas intercorrências que podem acontecer. Mas, além disso, assim, despender tempo para você explicar, porque a maioria vira para você e fala assim, poxa, eu nunca ouvi falar isso. Nossa, ninguém nunca me falou. Se eu soubesse, eu teria feito isso diferente. Porque, de fato, é aquilo. Nem todo mundo teve o mesmo nível educacional, nem todo mundo teve o mesmo, né, comportamento. Então, é preciso que a gente consiga entender. E aí tem uma frase que eu gosto, que é essa que eu ia falar no início, que é o quê? Que a gente... Eu não sei falar ela livre ou literal, eu sou péssima nisso, mas eu venho no contexto, mas assim, ela fala, a gente tem que se dar o entender que a gente precisa falar para o paciente, a gente não pode esperar que o paciente faça uma coisa que você não se dê o trabalho de explicar. Então é isso, assim, não adianta se a gente não se dá o trabalho de explicar, porque você acha que, ele já sabe. Nada é óbvio, nada é óbvio. O tabagismo, ele sabe que o fumo para ele é ruim. Eu não preciso ficar aqui perdendo tempo com isso. Não, às vezes ele não sabe. Uhum. Às vezes ele não sabe de fato o que aquilo está impactando na vida dele. Então, como você vai esperar uma mudança de comportamento dele se você não se dá o trabalho de explicar para ele, motivar ele com base nisso, sabe? Então, é muito importante. Isso a gente fala muito de saúde mental também, como você fala, dos hábitos que as pessoas vão adquirindo. E no seu consultório, você percebe isso dos pacientes de saúde mental? Como você consegue tocar para eles adquirirem, para eles aderirem ao tratamento junto com você? Por exemplo, você falou de mudança de hábito da escovação.
Como que você faz isso? Como é que você recebe difícil, eles né? e... Então, é muito difícil, porque assim, primeiro você tem que ter o primeiro ponto de você identificar o que está acontecendo, né? E por isso eu gosto da anamnese conversada, porque você já vai entendendo o contexto. Que aí, quando você mostra para esse paciente que ele está sendo acolhido, e que tem alguém escutando ele, a maioria dos pacientes que tem alguma desordem psicológica, seja ela ansiedade, depressão, enfim, o que quer que seja, né? Não vou entrar em mérito de todos os diagnósticos, mas a ansiedade e depressão são os mais clássicos que a gente vê no consultório. E esses pacientes, eles estão buscando, né? Essas pessoas, elas estão buscando atenção. É isso. Não atenção no sentido de drama, não. Atenção no sentido de que alguém olhe para elas se sinta e cuidada, cuide né? delas, entendeu? Acolha, de fato, todo aquele sentimento, porque a gente sabe que isso tudo também, e hoje a gente fala muito do mal do século, mas que, assim, de fato, isso está se cada vez mais consolidando como uma condição crônica não transmissível também, como uma doença real, né, que por muitos anos foi estigma. Então, eu acho que ali você já começa a entender. E quando ele se sente acolhido, cuidado, é mais fácil de você abordar. Mais fácil. Não é fácil, óbvio, mas se torna um pouco mais fácil. E esse paciente, ele vai desenvolvendo com você aquele vínculo, aquela relação mesmo de proximidade, de amizade, de confiança. Ele vê que tudo que você está falando ali é numa tentativa de buscar o melhor para ele. E assim, eu gosto muito, né, no curso de PNL que eu fiz, a gente identifica as pessoas e vê como que a gente vai tocar na emoção delas de alguma forma, né? Então, assim, uma das coisas que eu vejo muito é, por exemplo, no início eu vou conversando, pergunto se é casada, se não é, aí acaba tendo papo, tem filho, não tem filho, né? Aí vem trazendo, né? E às vezes a paciente está ali com uma condição, né, que eu vejo que vai impossibilitá-la em breve, talvez, de, como eu brinquei aqui, né, de brincar com o neto na praia, com o filho. Falo, poxa, mas olha só, muda isso, porque você vai conseguir ver o Pedrinho crescendo e fazer. Então, assim, esse jogo emocional é importante, que é a motivação que ela precisa. Tem gente que chega e fala assim, não, porque minha filha vai casar no final do ano, eu vim aqui para ver. Poxa, então olha só o tanto de coisa que você pode fazer para você estar melhor no casamento da sua filha. Então, toda essa motivação por trás, acho que é importante. E mais ainda, ninguém vai entrar num consultório, seja ele médico, odontológico, nutricionista, buscar um personal para educação física, né? Enfim, fisioterapeuta. Ninguém vai entrar sem problemas. Ninguém. Ninguém chega feliz. Não chega. Só isso eu falo para os meus aparelho do consultório, né? Eu falo para os meus alunos isso. Ninguém chega, que nem aquele que vem só querendo fazer um clareamento, ele tá feliz. Então, assim, feliz que eu quero dizer assim, ele tem alguma queixa, ele tem alguma insatisfação ali, e você precisa entender isso. Então, acaba que na odontologia a gente fala muito que nossa cadeira vira divã, né? De psicóloga. E é isso. Eu tenho pacientes que eles aderem hoje todo o programa de suporte, né, de consultas de revisão deles, e eu falo, tenho certeza que não só por eles entenderem da importância dessa consulta de revisão, mas também pelo acolhimento, por ser psicólogo ali por um momento para eles, porque eles vêm aí já traz a história do filho, do periquito, do papagaio, não sei o que, a viagem, e é isso. Então, é a gente olhar a pessoa, né? E não só a doença ou a condição ali que tá. Porque é isso, o Linguagem Importa fala muito isso, né? A gente não define mais a pessoa como a doença dela. E sim, uma pessoa que tem a doença e que está aí passando por um autogerenciamento, automanejo dessa condição. E isso é interessante porque tem um médico britânico, Osler, que no século XIX, primeira metade do século XIX, ele falava assim, não pense na doença que o seu paciente tem, né? E pense no paciente que tem aquela doença. E a gente não escutou isso. A gente precisou passar 150 anos para hoje tentar falar, e eu acho muito bacana. Assim, eu acho que a comunicação e essas informações todas e os meios, né, que hoje estão muito mais fáceis. Há 30 anos atrás, nós não teríamos espaço para falar isso na televisão. Então, hoje a gente já consegue fazer isso pelas redes e tal. Isso tem criado uma interligação muito maior. Eu tenho certeza que hoje, estarmos aqui 2 dentistas, um médico, e as sociedades de odontologia, de periodontia, junto com a sociedade de endocrinologia, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e a American Heart Association. Isso tudo vem porque
a partir de agora, a gente está né, compartilhando muito mais informações. As informações estão muito mais abertas para todo mundo. Então, acho que a gente poderia ficar conversando aqui, mas o dia inteiro. O dia inteiro, né? Gente, até porque a gente já conversou o período de um podcast antes de começar. Mas nós temos tempo, Rafaela. Nós temos tempo. Deixa pra próxima. Já tô no Ju. Alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas de tudo que a gente conversou aqui em relação às doenças sistêmicas, essa relação com a odontologia, o que você destaca para a gente poder já caminhar para o final, né? Já que nosso tempo está acabando, infelizmente. Porque eu já tinha 1000 perguntas aqui para fazer para você. Fica para o próximo. Eu acho que talvez o principal é assim, para quem já tem a condição, para quem já tem a doença diagnosticada, entender que você sozinho não consegue manejar ela da forma adequada e nem só você e um médico. Você precisa de toda uma equipe junto. Então, busque profissionais que pensem assim. Porque hoje a gente já sabe que o manejo dessas condições não é só unilateral, não é só de um lado. Você precisa ter toda uma atenção. E para quem não tem, é aquilo que a gente vem enfatizando cada vez mais. A gente já sabe o percurso. Então, é pensar no estilo de vida que você tem hoje e o que você pode mudar um pouquinho a cada dia para você ter um estilo de vida mais saudável, para que você envelheça de uma forma mais confortável, mais saudável dentro das suas condições. E aí, assim, estilo de vida, a gente está falando de hábitos, a gente está falando de prática de atividade física, hábitos que eu quero dizer a nível de tabagismo, né, de parafunções que você pode fazer, mas assim, a atividade física é muito importante, de forma regular, a dieta bem adequada, a qualidade do seu sono é muito importante. A higiene oral hoje pela FIDE entrou em 2018 como um estilo de vida saudável também, importantíssimo por conta de controle da disbiose. Então, estilo de vida, olha esses pontos todos aí que você pode estar, né, pecando talvez ou em desequilíbrio e tentar buscar esse equilíbrio sempre com as consultas de revisão. Porque são essas consultas que às vezes ali naquele iniciozinho, naquela pequeno traço de fora da curva que a gente consegue já manejar e não deixar que você venha a desenvolver qualquer doença ou condição dessas sistêmicas. E é isso. E a gente trabalha a prevenção, né? A gente Exatamente. Tá a prevenção né? Na verdade, assim, a prevenção é extremamente necessário, né? As medidas preventivas, ou pelo menos, eu acho que melhor do que a palavra prevenção, eu gosto de falar de minimização de fatores de risco. Porque não tem como você ter 100% de certeza que você vai prevenir. Mas se você minimizar fator de risco, maravilhoso, já ajuda. É isso. Muito. Juliana, queria agradecer muito. Juliana não, Ju. Coração. Foi ótimo. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pelo seu conhecimento. Eu acho que a gente trouxe um tema, né, Marcos? Que precisa ser mesmo falado, como eu falei lá no início. E a gente falou muito bem aqui, com o seu conhecimento, sua disponibilidade. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Marcos, meu querido, agradecer mais uma vez. A gente dividindo aqui essa mesa. Eu que agradeço, é sempre um prazer, você sabe disso. Até porque nós fazemos vários podcasts durante o dia de trabalho lá nas nossas baias de trabalho. Juliana, prazer muito grande, tá? Foi excelente. Temos que marcar aí para na segunda temporada a gente falar um pouco mais, porque ainda tem muita coisa para conversar sobre isso, tá? Então, eu gostaria de te agradecer em nome do SESC, da equipe de saúde, dessa conversa que foi maravilhosa. Mas muito obrigada, Marcos e Rafa, foi ótimo, adorei. Sempre divertido. Estaremos juntos, adorei mesmo, com certeza. Mais juntos ainda. E, gente, se ficou ainda alguma dúvida, se vocês querem mandar mensagem pra gente, sugerir temas, perguntar alguma coisa, a gente vai adorar fazer essa troca, a gente vai adorar responder, tá? Lá no nosso @SESCRio, você já pode interagir com a gente. E aí a gente vai ficando por aqui, né, Marcos? Eu vou deixar pra vocês, um beijo, um sorriso, curta as nossas redes e estaremos juntos no próximo. Tchau! Tchau, tchau!